bem? Estamos indo para a quarta semana, tá bom? Então, olha só, o que nós vamos ver hoje aqui? Vamos ver como colocar a espuma, né? Eu tenho esse pedaço aqui para a gente colocar a espuma hoje, fazer algumas coisas aqui nesse sentido aqui desta pedra, né? Porque a água veio, bateu, retornou e tenho esse movimento da água, esses desencontros, né? Eu vou falar assim, desencontro, mas na verdade são encontros, né? Então vamos lá. Desculpa que eu estou um pouquinho mal hoje, desde ontem, com um pouquinho de dor de cabeça ainda. Mas vamos aqui fazer uma espuma. Tá? Então eu vou preparar esse ponto aqui, ó. Olha como é que eu trabalho com o pincel. Veja só, eu tô assim, ó. Eu não faço essa posição. Eu passo a fazer assim, ó. Esfregar, ó. Esfregando e puxando. Ó, lentamente, ó. E jogando para cima. Olha como é que vai me saindo. Não tem uma posição definida, tá? Não existe essa posição definida. Nesta parte de cima eu sempre carrego um pouquinho mais com o branco. Por que o branco? Porque o branco me transmite luz. E eu já tenho aqui embaixo um pouco do escuro, aí eu só vou manchando um pouquinho. Porque essa onda veio e bateu nessa rocha, tá certo? Bem aguadinho, ó, bem aguadinho, ó, para dar uma sensação de impacto. Olha, ó. E venho puxando, ó, sempre com a lateral do pincel. O pincel, eu costumo chamar isso de trincha, né? Porque ela é amassadinha, tá vendo? Olha lá. Ó, vou jogando e vou passando para cá. Só que eu ainda preciso de um reflexo mais de água no meio, né? Uma parte mais escura e tal. Eu vou molhar um pouquinho mais aqui nessa água rasa concentrada. Uma pitadinha desse verde aqui. Vou fazer aqui, ó, a parte. Tá vendo? E pondo lá. E vou trabalhar aqui, ó. Só para misturar um pouquinho, que aqui eu tenho uma parte mais escura, que eu permaneço com ela, né? Tá? E vou jogando aqui, ó, próximo a essa rocha. Depois que eu faço isso, não fica mais, eu não fico mais com esse pincel. Eu vou abandonar esse pincel, abandonar numas assim, trocar, passo a pegar o outro, tá? Seco, e começo um movimento circular, ó. Esse movimento aqui, bem superficial, ó, sem encostar muito, bem levinho, ó, tá vendo, ó? E vou envolvendo uma tonalidade sobre a outra. Olha como é que vai ficando, tipo como se fosse umas nuvens. Vou misturando, vou, ó, fazendo um movimento para dar uma sensação de impacto, sabe? De que a água veio e bateu naquela rocha ali, tá? Aí, só que eu não posso só ficar nesse sentido aqui. Eu tenho que colocar nessa outra rocha. Vou colocar um pouco mais de branco. Aqui assim, ó. E vou espalhar. Por que eu faço isso? Porque isso aqui me dá volume. Me dá o volume. O que é o volume? O volume
é aquela coisa de você ver uma forma na frente e uma outra atrás, como se tivesse uma camada sobre a outra. É essa sensação que me passa, tá? Volto lá, pego novamente o pincelzinho seco e faço esse movimento. E aí, o pessoal me pergunta assim, às vezes, os alunos: professor, como é que você faz aqueles pinguinhos, sabe, aqueles pingos de água quando bate, como se fosse pingos de chuva assim que fica gotejando, né? Como é que a gente faz? Bom, é simples, uma coisa muito simples de fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou orientar direitinho e vocês vão conseguir fazer. Pode ver que mudou um pouquinho, não mudou? Mas ainda acho que deve carregar um pouquinho mais de branco ali, nesta parte. Aí vou e carrego, ó. Mas nunca tampo onde está escuro, ó. Tá? Um pouquinho mais ali, próximo à rocha, parte de cima. Por quê? Porque eu tenho uma luz que vem, atravessa todas essas ondas, vem, bate nesta parte, mas também eu tenho aqui, ó, essa parte de trás, que ela pega só por cima. Ó, como vai me criando esse impacto. Não sei se é dessa forma que vocês veem. Para vocês que estão aí querendo começar a desenhar, a fazer um quadro, é muito importante, tá? Você aí que está assistindo, é muito importante que que você comece a treinar um pouquinho em casa com o guache, tá? Uma tinta barata que você pode estar trabalhando assim no papel ou então num papelão, tá? Não tem problema do fundo ser claro ou escuro, e vai começar a sentir essa diferença, tá certo? Isso é importante para você que está começando, você mesmo, é de você que eu estou falando, tá bom? Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Bom, 3 pincéis que eu estou trabalhando, certo? Eu venho aqui com este pincel com a assada um pouquinho mais dura, vou formar bem aguado esse branco, ó. Ó, tá bem aguado, não tá? Ó. Aí é aquilo que o pessoal me pergunta, como é que eu faço, como é que eu não faço isso, como é que eu deixo de fazer. Eu venho aqui, ó, e faço isso, ó. Olha lá, ó. Que são aqueles pingo que explode, né? Vai explodindo assim na pedra. São os pinguinhos, que isso aqui que me dá um acabamento melhor, ó. Aí, tá vendo como é que vai ficando? Vou lá, pego mais um pouquinho e aí eu vou às vezes começa a escorrer assim, eu deixo até para ver onde ela vai parar, tá? E vou passando para outra. Um pouquinho mais aqui. Ó, pouca coisa. Aqui. Nesta parte aqui. Ó lá. Tá? E vou colocando que é para dar aquela sensação como tá espirrando mesmo a água.
Viu? Tá vendo? É uma poeira. Ah, mas aí pega tudo aqui por cima, não tem normal. É como se fosse que ela bateu e a água subiu, a água espirrou. Entendeu? Essa é a sensação que vai nos passar. Ó, ó. A pedra também não ficar, porque a água é água, né? Ó. Tá certo? Aqui escorreu? Escorreu. Então eu venho aqui, ó, e vou espalhando assim, ó, como se ela ficasse escorrendo. Ó, eu não perco a pedra, tá? Ela vai ficar um pouco mais manchada e tal, mas como se a água estivesse escorrendo. Então, a princípio, eu tenho que fazer isso. Como ficou meio fraquinho, eu na outra aula eu vou acrescentar um pouquinho mais, tá? Ó. Eu vou dando uns toquinhos assim, só para sempre fazendo esse movimento, certo? Não é difícil, viu, gente? Não é difícil. É tudo uma questão de treino, uma questão de treinar. Ó. Como se a água também passasse por cima da pedra. Olha como é que vai ficando, ó. Porque aí eu tiro aquele negócio de estar muito certinho, muito bonitinho, limpinho. Olha como é que vai acontecendo, tá bom? Tá certo? Olha lá, viu? Eu vou batendo um pouquinho. Mas isso não termina aqui. Eu tenho que estar na próxima aula, fazendo isso para vocês, tá bom? Porque é uma coisa muito rápida essas aulas, então não dá tempo. Mas a princípio é isso. Viu como é bacana trabalhar aí, o quadro? Não é difícil não, tá bom? Então na próxima aula a gente vai estar vendo isso aí direitinho, mais um pouquinho aqui, com um pincelzinho menor, para a gente estar finalizando esta parte aqui, essa outra e a outra lá. E aí a gente vai finalizar essas ondas aqui, para estar finalizando o quadro todo. Tá bom assim? Valeu, gente. Obrigado. E você que quer começar, vai treinando em casa. Vai pegando o guache e vai fazendo isso aí. Você vai ver, vai ficar legal pra caramba. Tá bom? Valeu. Tchau.